Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seja bem-vindo de volta. Vamos prosseguir nosso estudo da corrupção ortodoxa das escrituras cristãs. Hoje vamos abordar, inshallah, os temas ortodoxia e heresia no cristianismo primitivo e polêmicas teológicas e o problema da nomenclatura. Eu mudei dessa vez a apresentação, ao invés de deixar o texto corrido no Word, fiz essa apresentação em slides e, inshallah, vamos conseguir abordar hoje dois temas de forma um pouco mais resumida. Gostaria que você colocasse nos comentários se dessa forma ficou melhor ou se é melhor da outra. Então, vamos lá. Bismillahirrahmanirrahim. Ortodoxia e heresia no cristianismo primitivo. Mesmo nas primeiras fontes cristãs, é abundante a existência de expressões totalmente diversas do cristianismo. E quais são as provas disso? Temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, no primeiro autor cristão, defende sua compreensão da fé contra várias, aspas, aberrações, por exemplo, os oponentes judaizantes da Galácia e os entusiastas de Corinto. Então, mesmo no primeiro autor cristão, e aqui é importante destacar que o autor do livro mesmo destaca que o apóstolo Paulo foi o primeiro autor cristão, ou seja, de fato, o cristianismo não foi fundado por Cristo, por Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, mas foi fundado pelo apóstolo Paulo, que nem discípulo de Jesus foi. Temos também advertências contra pontos de vista heterodoxos permeiam as páginas dos livros mais tarde canonizados como o Novo Testamento, tanto de círculos que estavam associados a Paulo como daqueles que não estavam. Os escritos dos primeiros escritores, mais tarde abraçados como autores ortodoxos do século IV e posteriores, são dominados por preocupações antiheréticas, desde as epístolas ocasionais de Inácio, do século II, até uma série de heresiólogos como Justino, Irineu, Tertuliano e Hipólito. A questão não é que esses autores familiares evidenciem a predominância da visão ortodoxa. Em vez disso, eles demonstram a existência de grupos rivais a cada passo em praticamente todas as regiões de cristandade das quais eles e nós temos conhecimento. Ou seja, se por um lado alguém pode dizer que as teses que prevaleceram como ortodoxas, elas podem se remeter até os primeiros autores cristãos, pode-se dizer também que desde os primeiros autores cristãos existiam vários grupos divergentes, vários grupos que defendiam teses diferentes a respeito da essência do cristianismo. As descobertas espetaculares de escritos heréticos durante o presente século confirmaram a existência de tais grupos e esclareceram algumas de suas características teológicas. Naturalmente, não se esperaria que os vencedores da luta reproduzissem a literatura dos seus oponentes, e, na verdade, em geral não o fizeram, exceto em trechos que citaram simplesmente para fins de refutação. Isso significa que, antes de descobertas fortuitas como a biblioteca de escritos gnósticos descoberta perto de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, a nossa compreensão do cristianismo heterodoxo era necessariamente unilateral, ou seja, a gente só sabia aquilo que os escritores ortodoxos quiseram contar a respeito dos seus rivais. Mas com essa descoberta, temos agora informações em primeira mão sobre as crenças e, em menor extensão, as práticas de uma ou mais formas variantes de cristianismo. O que não é menos interessante sobre os tratados de Nag Hammadi é que alguns deles se envolvem em polêmicas contra tendências heréticas de outros grupos, incluindo o grupo que eventualmente adquiriu o domínio, ou seja, os próprios cristãos ortodoxos. Então, isso mostra que aqueles que
são considerados hoje como heréticos, eles, na época, acreditavam lutar contra os heréticos, que vieram a ser estabelecidos como ortodoxos. Assim, a noção comum de que a heresia esteve sempre em fuga, assumindo sempre uma postura defensiva, teve agora de ser revista. Grupos posteriormente rotulados como heréticos viam-se como ortodoxos, defensores das crenças corretas, e, por vezes, atacavam grupos que defendiam pontos de vista que eles próprios consideravam aberrantes. Agora, diante dessas polêmicas teológicas, como vamos resolver esse problema da nomenclatura? Ou seja, se não podemos atribuir a denominação ortodoxa no seu sentido próprio da palavra ao grupo que se estabeleceu, ou seja, não podemos dizer que o grupo que se estabeleceu, ele desde a sua origem foi o ortodoxo, o defensor da crença correta, e não podemos dizer que os grupos heréticos, eles sempre foram heréticos e sempre foram defensores de crenças desviantes. Como podemos fazer para rotular esses grupos? Esse é o problema da nomenclatura. As linhas indistintas que separam as posições teológicas dos primeiros cristãos não sugerem, de forma alguma, uma atitude geralmente tolerante entre os grupos díspares. Na verdade, até onde vão nossas fontes mais antigas, nós encontramos cristãos castigando outros que reivindicam o nome de forma semelhante, mas interpretam a religião de maneira diferente. Muito interessante esse vestígio aqui, essa informação, porque comumente se ouve cristãos dizendo que o cristianismo é totalmente tolerante e que nunca se viu cristão agredindo um outro cristão ou outro grupo por pensar diferente, por defender uma teologia diferente, e que os cristãos são 100% pacíficos, no que destoaria dos muçulmanos, que seriam radicais, intolerantes, sanguinários e tudo mais. Nós vemos aqui claramente que já desde a origem do cristianismo existiam esses grupos díspares que defendiam teologias diferentes e que eles eram muitas vezes agressivos com os outros grupos. Além disso, todos os partidos intolerantes parecem ter certeza de suas próprias interpretações, o que significa, entre outras coisas, que cada grupo se entendia como ortodoxo. Isso é, subscrevia as crenças corretas, e todos os outros grupos como heréticos. Então, cada um se defendia ortodoxo e todos os outros são heréticos. Isso é natural. Ninguém, em sua sã consciência, vai defender uma posição que entende como errada. Considerando que cada um dos muitos grupos cristãos dos primeiros séculos se compreendiam como ortodoxos e não há vestígio histórico que possa pôr fim à disputa de forma objetiva, pergunta-se: serão os rótulos ortodoxia e heresia apropriados para descrever os primeiros movimentos cristãos? Bem, o autor defende que os rótulos podem manter sua utilidade como descrições de aspectos sociais e políticos da realidade, independentemente de suas conotações teológicas. Ou seja, quando se fala em grupo ortodoxo, não quer dizer que seja um grupo que defenda a fé correta. Ou seja, a palavra ortodoxia não é usada no seu sentido próprio, mas no seu sentido impróprio. Por quê? Porque ela não relata, ela não quer dizer que aquele grupo defende a fé correta, mas sim está no sentido de que aquele grupo adquiriu a prevalência num aspecto social e político, e não necessariamente que esteja teologicamente defendendo a fé correta. Então aqui separei alguns exemplos de variantes do cristianismo já nos primeiros séculos. O que cada grupo pensava? Tinham muitas variantes, mas eu separei aqui algumas
só para a gente ter uma ideia. Tinha os adocionistas. Eles acreditavam que Cristo era um ser humano de carne e osso e foi... Os adocionistas acreditavam que Cristo era um ser humano de carne e osso, que foi nem pré-existente, nem, para a maioria deles, nascido de uma virgem. Ele nasceu e viveu como todos os outros humanos, mas em algum momento de sua existência, geralmente seu batismo, Cristo teria sido adotado por Deus para manter um relacionamento especial consigo mesmo e mediar sua vontade na Terra. Então, tinha esses grupos, por exemplo, os adocionistas. E somente nesse sentido, ele era filho de Deus. Cristo não era divino por natureza, mas um ser humano em todos os sentidos do termo. Os cristãos ortodoxos se opuseram a tais cristologias porque, para eles, Cristo teve de ser mais do que um mero homem para que sua obra de salvação fosse eficaz. Ele próprio deveria ter sido divino. Outro grupo pode ser denominado como separacionistas. O que eles defendiam? Eles concordaram com os adocionistas que Jesus era um ser humano de carne e osso e que algo significativo havia acontecido com ele em seu batismo. Para eles, porém, ou seja, para os separacionistas, não foi porque ele foi adotado para ser filho de Deus. Em vez disso, no seu batismo, Jesus passou a ser habitado por Deus. Foi então um emissário do reino divino, uma das divindades da divindade, chamado Cristo, entrou em Jesus para capacitá-lo para o seu ministério. Novamente, em algum momento antes da crucificação, o divino Cristo partiu de Jesus para retornar à pleroma, o reino divino, deixando-o sofrer o seu destino sozinho. Temos também os docetistas. Eles foram em outra direção, alegando que Jesus Cristo era um ser unificado, que era de fato completamente divino. Cristo era o próprio Deus vindo à Terra para a redenção do seu povo. Mas porque ele era Deus, dificilmente poderia ter experimentado as restrições e a finitude da humanidade. Isso é uma consequência lógica. E então Jesus não era realmente humano, ele apenas parecia ser humano. E temos, por fim, os proto-ortodoxos. Os proto-ortodoxos a gente pode denominar como aquele grupo que veio a se estabelecer como primazia em relação a todos os outros e, portanto, veio a ser o ortodoxo. Para esse grupo, Cristo era divino, mas também era humano. No entanto, ele não era dois seres, mas um. A cristologia ortodoxa do IV e V séculos, isto é, a cristologia que veio a ser a posição dominante dentro do cristianismo, representa uma elaboração cuidadosa das consequências dessas afirmações paradoxais. Ou seja, aí eles estavam com um problema, e estão até hoje com um problema gravíssimo para se resolver, porque está-se diante de duas afirmações paradoxais. Elas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, ou Cristo era um homem, ou ele era divino, ou ele era um Deus. E se ele era homem e Deus, então eram dois seres. Mas toda a teologia, todo o pensamento, toda a filosofia cristã foi resultado de um esforço descomunal para tentar conciliar essas três afirmações totalmente paradoxais, que Cristo era divino e que ao mesmo tempo ele era humano, no entanto ele era apenas um. Então o cristianismo ficou com esse grande abacaxi, digamos assim, para descascar,
como a gente vai conciliar essas afirmações paradoxais? Então, por isso que, como defende o autor, e de fato aconteceu, houve um esforço para se modificar a escritura, e mesmo se modificando, se encontra até hoje vestígios que comprovam a inconsistência dessas afirmações, como, por exemplo, o vestígio de que Jesus teve fome, de que Jesus não sabia, por exemplo, o dia do juízo final. Então, como é que ele pode ter sido um Deus se ele enfrentou limitações próprias de um ser humano? Então, o cristianismo vai ser um esforço para tentar conciliar essas afirmações, e louvado seja Deus, que ele não nos deixou nesse estado geral de confusão, mas revelou a sagrada religião do Islã, que pôs fim a todas essas incertezas, dúvidas, variações e corrupções escriturais, para nos apresentar um livro puro, sem mácula, sem erro, sem distorção, e que pudesse apresentar realmente o verdadeiro monoteísmo. Então, vejo vocês na próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima.